Estamos caminhando para terminar esses 8 domingos da família, pensando sobre este tema, 50 dias de oração pela família, pensando sobre este tema, família saudável. Pensamos de modo genérico, no primeiro domingo, 18 de maio, domingo 25 de maio, foi tratado sobre família saudável na espiritualidade, domingo 1º de junho, família saudável nos relacionamentos, domingo 8 de junho, família saudável na comunicação, domingo 15, domingo passado, família saudável nas finanças, e hoje nós haveremos de ouvir a palavra de Deus para pensarmos sobre uma família saudável na sexualidade. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, nós queremos convidar as professoras do departamento infantil, quer dizer, antes, só um minuto, nós estamos, além do pastor Marcelo, que está aqui conosco, está a sua esposa Natália, ela está lá atrás à nossa direita, eu vou pedir para ela ficar de pé com os 3 filhos, Manuela, Melina e Theo. Sejam todos, como família pastoral, muito bem-vindos, Deus abençoe a todos. Podem se assentar. Nós queremos convidar as professoras do nosso departamento infantil, as nossas crianças a virem à frente. Nós vamos orar neste momento também pelo pastor Marcelo. E logo após nós estaremos passando a palavra ao pastor Marcelo, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Madalena. No ano passado ele esteve escrevendo para o livro, que tivemos fazendo o lançamento Família, Graças a Deus. Este ano ele deu a oportunidade ao pastor Denilson, pastor auxiliar na Madalena, que foi seminarista aqui em nossa igreja, membro de nossa igreja. E o pastor Marcelo é pastor há 9 anos, é presidente do presbitério Capibaribe há 9 anos do presbitério. Eu quero convidá-lo a estar aqui ao nosso lado, nós vamos orar por ele, por nossas crianças e por nossas vidas também. Vamos curvar a nossa fronte, logo após ele estará nos trazendo a palavra do Senhor, que ele possa ficar muito à vontade aqui no nosso meio. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, pela bênção de podermos nos reunir e bendizer e adorar o teu nome. Ainda mais, de modo muito especial, Senhor, nós queremos te adorar pela bênção de podermos ouvir a tua palavra. Clamamos, ó Deus, que por tua graça e misericórdia o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor possa usar o pastor Marcelo como instrumento nas tuas mãos, que ele possa, ó Deus, transmitir aquilo que tu colocaste no seu coração, para falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que possamos ser desafiados a sermos família saudável também, Senhor, na sexualidade. Quando vemos o mundo pervertendo aquilo que o Senhor criou de forma tão maravilhosa e tão abençoadora para a humanidade, mas acima de tudo para a tua glória, Senhor. Nós clamamos que nós possamos dar bom testemunho como teu povo. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os nossos pequeninos, sobre professoras e professores que estarão ministrando aos seus corações. Que todos eles sejam instrumentos nas tuas mãos para honrar e glorificar o teu nome. E transmitir, ó Deus, aos pequeninos também, que eles fazem parte e devem lutar por uma família saudável. Nós te oramos assim, Pai, pedindo a tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu já estava indo embora, depois ninguém nem me cumprimentou. Meu Deus do céu. Eu estou muito grato a Deus e ao pastor Petrônio pelo convite, a oportunidade de estar com os irmãos nessa noite. Eu me sinto muito honrado, agradeço a coragem também. É muito bom estar aqui, rever muita gente que já conheço, passou a fazer parte da minha vida por várias circunstâncias, mas em particular está aqui Luizinho e Jó, suas famílias, Deise e Dani. Luizinho e Jó, quando me recebeu aqui, enquanto presbítero da Madalena, éramos eu e Natália, e viu lá, temos 3 meninos. Luizinho, quando conhecemos, tinha largado, coitado, e está ali agora com a família linda, 3, agora 4, louvado seja Deus. Eu perdi a disputa, viu? Pode seguir, você já venceu, continue ganhando. Eu só quero fazer uma queixa pública aqui, Petrônio,
você me deu o tema mais difícil dos 8. Quando ele me convidou, eu falei, eu vou. Depois que eu soube o tema, eu falei, eu não sei se eu vou. Mas é um tema muito importante, porque nós temos que lidar com isso, queiramos ou não. É inerente a nós. E nós temos que pensar sobre isso. Não vou mentir que é um desafio também tratarmos disso com pessoas que lidam com sexualidade de formas, em termos de intensidade, diferentes. Mas tem uma coisa que cabe a todos nós, o que é princípios. E, obviamente, nós vamos falar sobre princípios nessa noite dentro desse tema. E eu não poderia escolher um outro texto para falar sobre isso, inclusive na abordagem que pretendo fazer nessa noite, do que está lá no livro dos começos. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. O livro dos começos, o livro do Gênesis. Deixa eu fazer uma ponderação antes de iniciarmos. Quero deixar claro que todas as colocações que serão feitas nesta reflexão são fruto de fé, de entendimento do que a Bíblia ensina. Não se trata, por exemplo, de preconceito, trata-se de conceito. Nós abordaremos aqui o que cremos segundo a palavra de Deus. Eu, em absoluto, não concordo, não ensino e sou contra qualquer atitude que trate as pessoas como menos, não apenas porque se trata de uma questão também legal, mas de princípio bíblico. Antes das orientações legais, nós devemos amor a todos, mas devemos amor acima de tudo ao Senhor e à sua palavra. Então, todas as colocações que serão feitas aqui serão feitas como fruto de fé, como fruto de entendimento daquilo que a Bíblia nos ensina acerca desse tema tão precioso. Agora sim, eu convido você a acompanhar o texto do Gênesis, capítulo 1. Eu lerei inicialmente apenas o verso número 27. Em Gênesis, capítulo 1, verso 27, está escrito assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abra o entendimento, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender aquilo que Ele há de falar ao nosso coração. Lá na igreja, a turma já está acostumada, eu falo que nós tropeçamos no óbvio. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o óbvio, acerca desse tema. Óbvio esse que muitas vezes nós nos perdemos por, infelizmente, seguimos o curso do mundo. E esta não é a vontade do Senhor para nós. Então feche os seus olhos, meu irmão, e fale com Deus. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que te ajude, que nos ajude a entender a palavra nessa noite e a vivê-la. Senhor Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado por rever amigos. Obrigado por estar entre irmãos. E obrigado, acima de tudo, pelo privilégio de compartilhar com os meus irmãos princípios da palavra do Senhor sobre tema tão importante. Que o Senhor nos ajude a compreender, a rever, revisitar, reafirmar e viver a palavra do Senhor, para a glória do Senhor, para o nosso bem e para o testemunho do Senhor nesse mundo perdido, tão dissociado das verdades do Senhor. Em nome do Cristo, amém. Queridos, falar sobre sexualidade deveria ser mais simples, porque sexualidade, inclusive muitos confundem falar sobre sexualidade para falar sobre sexo ou sobre a prática do sexo, da intimidade sexual. Uma coisa está ligada à outra, mas são distintas no que diz respeito a princípios que devemos abordar sobre isso. Sexualidade na família, ou uma sexualidade abençoada, traz consigo desafios enormes, porque afeta a maneira como nós vivemos, como criamos nossos filhos, como nós nos relacionamos, afeta a maneira como nós lidamos com o mundo, com as coisas, enfim, afeta acima de tudo a nossa relação com Deus. Esse texto foi escolhido porque, afinal de contas, o livro do Gênesis retrata
a ação de Deus na história, apresentando-se como o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano que governa a história. Não apenas governa, Deus é aquele que fez todas as coisas e mantém todas essas coisas em funcionamento. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós temos diante de nós, de forma muito explícita, uma compreensão sobre Deus, sobre o homem, sobre os relacionamentos, sobre a vida, sobre a história. Assim, no Gênesis também nós temos o registro do início da história da humanidade no que diz respeito à nossa existência. Há especulações e colocações das mais diversas sobre a fonte da existência de todas as coisas, inclusive de onde nós viemos. Não tenho dúvida de que nós viemos a partir da ação soberana, intencional e com propósito de Deus em ter nos feito a existência. Escolhemos esse texto também porque se a humanidade está descrita ali quanto da sua existência, nós devemos partir deste ponto para avaliarmos esse assunto tão importante que é a sexualidade. Então, para falar sobre família saudável na sexualidade, eu escolhi separar didaticamente em 3 aspectos ou áreas de reflexão para que nós pensemos sobre isso. Obviamente, sem esgotar tudo que pode ser falado em cada uma delas, mas para que nós saiamos daqui com uma reflexão importante sobre o tema. E todas as questões mais difíceis, todas as dificuldades acerca do tema, pastor Petrone está à disposição, pastor Luizinho também está à disposição dos irmãos, porque daqui a pouco eu vou embora. Família saudável na sexualidade, primeiro ponto da nossa reflexão é sobre teologia. Eu chamo a sua atenção para o texto, porque o texto diz aí, ele apresenta o Senhor Deus como o Criador de todas as coisas, e o texto que vocês acompanharam diz, criou Deus. Então aponta a fonte da criação, o próprio Deus, e o texto diz que Deus criou homem e mulher. Vários outros textos falam sobre esta criação, mas o destaque que eu quero dar neste primeiro ponto da nossa reflexão é em ter Deus criado homem e mulher. E o texto diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. É importante que nós pensemos aqui que Deus faz esta distinção em ter criado um e outro, mas existe um ponto aqui que vai ser o ponto primeiro da nossa reflexão, é que Deus criou homem e mulher, ambos à sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, pela maneira como Deus os fez, falam sobre Deus, testemunham sobre Deus. Homem e mulher ensinam sobre o Criador. Distintos das outras obras da criação, homem e mulher apontam para Deus e existem destaques que diferenciam homem e mulher das demais obras da criação. E essa imagem retrata a capacidade, por exemplo, que nós temos na nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, de arguir, a nossa capacidade de gerir a vida e as coisas. Nós também apontamos para o Senhor na nossa criatividade. É claro, uns mais criativos do que outros, mas nós temos essa habilidade que aponta para o Senhor a nossa capacidade de relacionamento. Isso também é algo que é de Deus, que foi posto por Ele em nós, em homem e mulher. Sobre a moralidade, o conceito de certo, de errado, isso está também posto em nós por Deus, independente dessa questão religiosa, Deus colocou isso em homem e mulher. Espiritualidade, homem e mulher, distintamente de todos da criação, receberam de Deus, vindo da sua imagem, isto que lhe passou a ser inerente. Inclusive, algo que é muito especial, e está também ligado a esse tema, a capacidade de amar, de viver estas sensações, esse sentimento e todas as implicações disto vem da parte de Deus. Deus é amor. Deus criou o homem e mulher também com esta capacidade. Então, vamos parar e pensar aqui neste primeiro aspecto. Deus pôs de si no homem. Deus pôs de si na mulher. Me permitam citar Anthony Huckman. Ele diz assim: homem
e mulher só podem ser imagem de Deus por meio da comunhão de um com o outro. Comunhão essa que é uma analogia da comunhão de Deus com Ele mesmo. A comunhão humana, como entre homem e mulher, reflete ou espelha a comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então preste atenção, Deus pôs de si em homem e mulher, dando-lhes estas características que lhes diferem dos outros da criação, mas também na maneira como homem e mulher devem se relacionar e foram feitos para se relacionar, eles também apontam para o relacionamento nas três pessoas da Trindade. E eu gosto muito de uma maneira de falar sobre o tema, por John Piper, ele chama de complementaridade. Ele diz assim: acreditamos que, quando se trata de sexualidade humana, a maior demonstração da glória de Deus, a maior alegria das relações humanas e a maior fecundidade do ministério surgem quando as profundas diferenças entre homens e mulheres são abraçadas e celebradas como complementares um para o outro. Eles se completam e embelezam um ao outro. Preste atenção no quanto de Deus está posto nisso. O texto fala de pessoas criadas por Deus e criadas de formas distintas, com características distintas, que são apresentadas no texto, e daqui a pouco nós vamos destacar, mas ele fala sobre homem e mulher, e que, embora tenham características diferentes, ambos são instrumentos no fato de existirem, inclusive na verdade dessas diferenças, e no exercício dessas diferenças, são instrumentos para que o nome do Senhor seja glorificado. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas como que a gente pode aplicar isso, esse primeiro conceito, no exercício de uma sexualidade saudável para a família? Eu vou dizer a você, talvez isso seja mais evidente quando eu começar a dizer. Quando nós entendemos que Deus fez homem e mulher, e os dois igualmente feitos pelo Senhor, a sua imagem e semelhança, nós entendemos também que homem e mulher têm o mesmo valor. Alguém chama da guerra dos sexos. Nós temos um machismo histórico e temos aí um feminismo moderno, se eu posso dizer assim. Nós temos uma realidade de uma sociedade ainda machista, que tenta ensinar que homem é melhor do que mulher, que homem tem mais direito do que mulher. Nós temos ainda uma sociedade que insiste nesse comportamento pecaminoso. Contudo, temos também uma sociedade que insiste numa bandeira levantada das mulheres, um feminismo que igualmente se apresenta como pecado diante de Deus, porque os dois extremos colidem, vão contra aquilo que Deus estabeleceu. E aí homem e mulher começam digladiando-se e brigando entre si, indo contra o que Deus estabeleceu. Isso não afeta apenas a nossa relação, mas afeta aquilo que Deus tensionou ao criar-nos homem e mulher. Porque quando nós queremos estabelecer quem é melhor do que quem, a maneira como lidamos com a sexualidade está comprometida do princípio de que Deus estabeleceu, que somos iguais. Isso é mais presente do que nós admitimos. Se nós pararmos para avaliar, vamos pensar, por exemplo, na relação entre homem e mulher, enquanto casados, algo que vamos falar daqui a pouco. Mas a maioria das dificuldades com as quais convivemos está na tentativa naturalmente pecaminosa de prevalecermos. E muitas vezes os discursos partem pelo entendimento de que um ou outro é melhor. Nós temos uma relação muitas vezes comprometida por não respeitarmos algo tão básico, porque quando nós entendemos que ambos foram feitos por Deus, e que Deus está presente em essência, em homem e mulher, e uma coisa curiosa, nem a queda tirou isso que Deus nos deu. Nossos relacionamentos familiares muitas vezes são comprometidos pela busca de fazermos valer aquilo que nós queremos ou que nós pensamos como se um ou outro fossem melhores.
E aí nós chocamos com um princípio teológico em que o Senhor estabelece em homem e mulher como instrumentos para serem instrumentos para que ele seja visto e glorificado pelo simples fato de terem sido feitos à imagem e à semelhança do Senhor. As características que nos diferem, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, elas não são e não podem ser instrumentos para nós nos avaliarmos depreciando o outro. Quando nossas famílias não respeitam isso, nós nos afastamos primeiro do Senhor. Percebam que essa briga entre homem e mulher, para quem é melhor, quem deve receber mais, quem faz mais, quem é mais importante, ela não apenas afeta a sociedade, afeta a igreja, afeta a família, mas ela afeta o que Deus estabeleceu, e é este o primeiro problema. A raiz de todas as nossas dificuldades está em nos dissociarmos de Deus. E isso que parece tão simples é grande demais, porque se nós não entendemos que o outro, embora de sexo ou de constituição divina diferente da gente, se nós não entendemos que ele é igual a nós em essência, nós não o trataremos como igual. É só pensarmos o quanto nós requeremos, o quanto nós exigimos, e não fazemos muitas vezes o quanto requeremos e exigimos do outro. Por quê? Porque nós nos dissociamos de um princípio bíblico que nos ensina que um e outro são iguais diante do Senhor. Quem vale mais? Quem? Os dois têm o mesmo valor. Isso é básico? É muito básico. Mas avalie o quanto isso tem afetado a nossa sociedade. Avalie quanto isso tem afetado a igreja. Quantas vezes? Isso é dos homens, isso é da SAF, porque as mulheres fazem mais ou fazem menos. Vamos ser justos que em muitos casos as mulheres nas igrejas trabalham muito mais do que os homens. Isso é justo, porque a gente vê isso para muitos cantos, mas isso não faz das mulheres melhores. E nem nas igrejas que os homens se destacam por terem liderança bíblica, ou pelo menos porque deveriam ter, isso faz deles melhores. Mas quando nós nos dissociamos do conceito, nós brigamos, nós nos portamos como se diferentes formos. Nós avaliamos, por exemplo, a criação de filhos. Se nós não entendemos que os dois são iguais, lá em casa nós temos menino e menina, agora Luizinho também tem menino e menina, está chegando a menina. Jó, que eu citei aqui, tem menino e menina. Se nós não entendermos isso, nós vamos destacar as diferenças, porque existem muitas diferenças na Constituição e na forma de serem educados, mas nós precisamos ter o cuidado de compreender e ensinar que os dois, menino e menina, são iguais em valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu chamo a sua atenção é para reavivarmos a verdade de que homem e mulher são iguais diante do Senhor, porque ambos são instrumentos para que Deus seja visto. E vou dizer mais, ambos custaram igualmente o sangue de Jesus Cristo na cruz para a restauração. Quer prova maior de igualdade de valor? Deus amou homem, Deus amou mulher. Portanto, irmãos, no primeiro ponto de reflexão, se queremos ter uma família saudável na sexualidade, devemos voltar ao simples, ao básico. Homem e mulher são iguais, porque Deus os fez iguais. Eles são instrumentos para que o Senhor seja visto na sua Constituição. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O segundo, eu falei de teologia, eu vou falar agora sobre ideologia. E falarei sobre a ideologia de Gênesis. Por favor, atenção para esse texto novamente. O texto do versículo 27 que lemos, ele diz assim: homem e mulher os criou. Tem um texto que já foi lido, vire talvez uma página da Bíblia, nós vamos para o capítulo 2. Quero fazer um destaque de parte do texto que já foi lido aqui. A partir do verso 21, diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Verso 23, os homens, por favor. E disse: aqui nós temos o registro bíblico de como Deus
coroa a criação em ter feito a mulher. É lógico que foi uma brincadeira. Mas o texto ensina que Deus tinha feito um par para cada um dos seres que Deus mesmo havia criado. Os animais tinham seus pares e o homem não tinha. E o Senhor, na sua sabedoria divina, disse: não é bom que o homem esteja só. E o texto agora registra a maneira como Deus toma do lado do homem e faz para ele, de forma intencional, planejada e soberana, a mulher, para que lhe fosse a companheira. E o texto diz que quando Adão bate os olhos em Eva, ele diz assim: uau! É como se Adão tivesse dito assim: esta afinal... Porque ele tinha visto os pares de todos os outros, e agora chegou a hora, eu imagino um alívio em Adão, e diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui nós temos de forma explícita a diferenciação que Deus faz, porque o texto está falando aqui sobre macho e fêmea. Quando nós pensamos num contexto do estudo da biologia, nós temos essa diferenciação a partir dos cromossomos, dos hormônios, dos órgãos reprodutores. Nós temos a conhecida instrução sobre os cromossomos XY e XX. E uma coisa curiosa que o texto apresenta aqui, nós estamos falando do que a Bíblia ensina, é que quando o Criador fez o homem e fez a mulher, ele fez apenas o homem e apenas a mulher. Percebamos que quando o texto é posto diante de nós, não há, atenção aqui, não há possibilidade para uma compreensão diferente daquilo que é nítido, é claro e inquestionável nas Escrituras. Me permitam citar Kevin DeYoung. Por mais que a academia contemporânea diga outra coisa, a Bíblia acredita em uma unidade orgânica entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Por isso que macho e fêmea são unicamente o tipo de par que consegue se reproduzir. Atenção, muita atenção nisso. É o óbvio, não há espaço nas Escrituras. Se a Bíblia é, e a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, o entendimento é que Deus fez o homem, o macho, e Deus fez a mulher, a fêmea. Não há outra classificação de sexo. E é muito importante entendermos o seguinte: não há diferenciação na instrução bíblica entre sexo e gênero. Quando Deus estabelece o sexo, Ele estabelece o gênero. Entenda, nós temos um curso do mundo que diz assim: você nasceu homem, por exemplo, esse é o seu sexo, mas à medida da sua caminhada, à medida das suas instruções, à medida do seu entendimento e da sua vontade, você vai decidir o seu gênero. Outro dia eu recebi uma jovem, não havia há mais de 12 anos, e apareceu na igreja. Ao final do culto, eu a vi, me aproximei, e assim que aproximei, eu chamei pelo nome e abracei. E assim que abracei, ela se emocionou. Eu percebi claramente que ela estava com os traços diferentes na sua fisionomia. Estava com pelo no rosto, enfim, estava com traços bem diferentes. E quando eu abracei, ela disse: pastor, eu achei que o senhor não ia me abraçar. E eu disse: por que eu não te abraçaria? E ela disse assim: porque o senhor me conheceu fulana, mas hoje eu sou fulano. E disse que tinha passado por procedimentos e tal, e eu disse a ela: ainda assim eu te pergunto, por que não te abraçaria? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendamos, os princípios não podem mudar se o mundo muda. Se o curso do mundo posto no maligno caminha numa direção, a igreja não pode caminhar na mesma direção. O que o texto sagrado coloca diante de nós é a verdade de que homem é homem e mulher é mulher. E não se trata de preconceito, não se trata de tratar como menos quem pensa diferente. A mesma maneira como nós devemos respeitar as pessoas, nós devemos não ter preconceito, nós devemos não tratar como menos aqueles que
acreditam de forma diferente, por razões que são deles, nós, povo do Senhor, devemos ser respeitados e devemos ser os primeiros a nos portar de forma firme diante daquilo que Deus estabeleceu. Citei esse exemplo para dizer que eu estou, pela graça do Senhor, recebendo, já fiz gabinete pastoral, vou continuar acompanhando com muito amor. Mas entendam, irmãos, o amor é o amor que ensina a verdade com amor. Uma vez eu estava numa programação de jovens e fiquei muito triste, e não era da minha igreja, mas entrou um jovem, um outro jovem, travestido. Era nítido que era um homem vestido de mulher. E pasmem, alguns dos meninos que estavam naquela programação se mostraram extremamente irritados, nervosos, querendo inclusive tirar aquela pessoa do contexto por ter entrado ali trajado da maneira como entrou. E eu fiquei tão pensativo, porque aquele era o pecado dele. É pecado, irmãos. É pecado. Mas aquele era o pecado dele. Quem sabe o que está por trás desse rostinho lindo aqui? De uma roupinha de domingo à noite, com ou sem gravata? O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos concordar com o que está errado. Mas não concordar com o que está errado não significa nos portarmos errado diante do erro. O que nós temos que fazer valer é o princípio que Deus estabeleceu. Vamos levar isso para as nossas casas. Vamos pensar em como criamos os nossos filhos, os nossos meninos e as meninas. Vamos ensiná-los que Deus disse que é assim. Homem age assim. Por quê? Porque a Bíblia diz. Como deve ser a mulher deve ser assim porque a Bíblia diz. O que nós vemos às vezes dentro da igreja, o que afeta a família, é algo nada saudável. De homens e mulheres que afirmam fé em Jesus Cristo, mas que se portam de maneira equivocada, extremamente equivocada, querendo fazer, aspas, Deus aceitar algo que a Bíblia não aceita. Irmãos, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, nós devemos nos firmar no que o Senhor estabelece, porque o que é ser homem? O que é ser mulher? A nossa luta não é apenas contra uma perversão, deve ser contra a perversão deste princípio, mas ela precisa ser também para que o mundo olhe para as famílias da igreja e veja nas famílias da igreja homens e mulheres que agem glorificando a Deus por se portarem como homens e mulheres bíblicos. Não basta um discurso de que nós não aceitamos isso ou aquilo. Se nós vivermos de forma diferente, estará claro. E nós não pareceremos atacar, diminuir ou menosprezar quem ainda está escravizado por este ou aquele pecado. Irmãos, não há negociação. Por isso eu iniciei dizendo que não é preconceito, é conceito. Conceito bíblico diz que não há outro gênero, não há outro sexo, não há. Tudo o que foge do que Deus estabeleceu é pecado. Então, é importante que nós, como igreja, estejamos atentos a isso. Nós vemos aí muitos meninos e meninas saindo da infância para a adolescência. Às vezes nós vemos comportamentos extremamente equivocados de adultos. Você vê meninos aí hiper, super, mega protegidos, que não pode fazer nada. Não, o menino caiu, ai meu Deus, coitadinho. Deixa o menino levantar, ensina para ele a reagir. Isso não é machismo, ele precisa, porque o homem, ele precisa ser ensinado sobre a postura de proteção, sobre a postura de quem deve estar à frente. E às vezes acontece muito de meninos serem criados assim, cheio de dodói, cheio de coisinha, criações que começam inicialmente confundindo os pequenos sobre quem eles devem ser, de meninas que são criadas como se homens fossem.
no sentido de se apresentarem para a briga, para a postura, para poder assumir a dianteira, como se a vida fosse conduzida por ela no futuro assim. E o que a Bíblia ensina não é isso. Nós condenamos as práticas sexuais e devemos condená-las, aquelas que envolvem homem com homem, mulher com mulher e todas as outras perversões, mas devemos estar atentos que a saúde da sexualidade nas nossas famílias não está em apontarmos o dedo para o mundo prioritariamente. Estamos em termos atentos com a maneira como geremos isso dentro das nossas casas e dentro da nossa igreja. A maneira de nós vivermos e mostrarmos o Senhor sobre esse tema, começa na postura que temos. E definitivamente, não é ficando nervosinho ou se levantando, brigando, simplesmente que vamos mostrar. Jesus não precisa de defesa. O Senhor Deus não precisa de alguém que prove que Ele é Deus e que Ele está certo. Ele é Deus e Ele está certo. O que nós precisamos é entender que o que o Senhor requer de nós é a obediência a Ele. A obediência a Ele é fazer as coisas e viver do jeito que Ele estabeleceu. Homem é homem, mulher é mulher. Quem deve liderar, quem deve estar à frente, proteger, quem deve lutar por suprir, quem deve ser a postura que evidencia a força, é o homem. Isso não é machismo. Isso não é que a mulher é menos importante. Foi Deus que estabeleceu assim. Agora, o bicho homem é tão cabeça dura que Deus disse assim, ele não vai dar conta sozinho. Verdade. Deus falou, ele precisa de alguém que o ajude. Ele precisa de alguém que faça pensar. Ele precisa de alguém que contribua para a edificação, para que ele atinja a missão. Essa família precisa ser glorificada. A sociedade precisa ser impactada por homens e por mulheres que vivem o que Deus estabeleceu. E ela não será se os princípios não forem observados. A ideologia de Gênesis nos ensina que Deus estabeleceu homem e mulher. Ponto. O homem completa a mulher completa o homem, e a saúde desta relação está em viver do jeito que Deus estabeleceu por viver. Teologia e ideologia, eu vou falar do último aspecto, que é simbologia. O mesmo texto do capítulo 1, 27, ele é acompanhado do verso 28. Você pode ler o verso 28 do capítulo 1, por favor? O que está escrito aí? Depois que diz que Deus criou homem e mulher, e Deus Deus deu essa ordem a eles, os abençoou. Deus deu a eles o privilégio, não apenas de perpetuar a espécie, mas de serem instrumentos de Deus para que a glória dele fosse vista, em que aqueles que Deus fez, segundo a sua imagem e semelhança, dominassem a terra. No capítulo 2, no verso 24, depois que Adão fica todo animadinho com Eva, o texto diz, por isso, homem e mulher. Depois de Deus ter feito, a conclusão é, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, o ensino das Escrituras, de forma simbólica e também intencional, aponta para algo extraordinário. Porque quando Deus cria um, cria outro e faz as suas diferenças, e ensina que eles devem completar, ou que eles completam um ao outro, quando Deus concluiu, ele falou, viu Deus que o que ele fez era bom demais da conta, se Deus fosse mineiro. E agora Deus fala assim, pronto, está vendo? Ela é para você, você é para ele. Agora vocês se unem e vocês vão encher a terra. Agora vocês se unem e vão me glorificar e viver aquilo que eu estabeleci para vocês. O verso 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para falar de simbologia, eu quero falar o uso saudável,
bíblico dessa sexualidade, falando dessas diferenças, ele aponta para uma relação belíssima, que é de Jesus Cristo com a sua igreja. É um noivo com a sua noiva. O texto que aqui está posto diante de nós, que no Antigo Testamento, em Cantares e em outros textos, tem apontamento para o que o Paulo chama de mistério, com a vinda de Jesus Cristo, com a sua entrega, sua dedicação, seu esforço, com o seu sacrifício para resgatar sua igreja, então o entendimento atinge a sua amplitude, e nós conseguimos compreender este mistério, que é quando o Senhor Deus é glorificado nessa relação, e salta diante de nós os padrões estabelecidos pela palavra do Senhor Deus, agora com exemplos contundentes, de que esta união entre homem e mulher necessariamente ensinam e devem ensinar esta relação belíssima com o Senhor Jesus e a igreja. Na simbologia que está diante de nós, e que nós temos vários textos nas Escrituras, por exemplo, um dos textos bem fortes e claros e inquestionáveis sobre, está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E eu lia há pouco algumas observações do mesmo autor já citado, John Piper, e alguns pontos. Por exemplo, o casamento é a dramatização do relacionamento de Cristo com a igreja. O marido se espera em Cristo e a esposa segue as instruções da vontade de Deus para a igreja. A principal responsabilidade pela iniciativa e liderança do lar é do marido. A submissão bíblica para a esposa é o chamado divino para honrar e afirmar a liderança do marido. O que nós temos nas Escrituras é Deus organizando as coisas e dando-nos condições de vivermos melhor. E o que é viver melhor? É viver segundo a sua vontade. E isso que nós usamos tanto, e que o mundo também o faz de forma pervertida, para satisfazer os desejos da nossa carne, foi dado por Deus, sim, para nos proporcionar prazer, louvado seja o nome do Senhor, mas isso dentro de uma esfera da aprovação de Deus, numa união que Deus estabeleceu, para que esses juntos se completem, deem-se um ao outro, inclusive prazer, mas se fortaleçam, para viver algo muito maior que Deus estabeleceu, é que para através dessa união, o mundo conheça a história de Jesus Cristo com a sua igreja, tendo ele se entregado na cruz para salvá-la. Aquilo que Deus nos deu como algo tão abençoador, não tem um fim em si mesmo. Não foi pensando primeiro em nós, porque tudo deve ser, foi e continua sendo para a glória do Senhor da igreja. A melhor maneira de termos uma sexualidade saudável na família é entendermos o que a Bíblia estabeleceu e usarmos isso para que o Cristo seja glorificado. Nós precisamos resgatar princípios de santidade. E aí, eu outro dia conversava com um jovem, segundo ele, viciado em pornografia. E muitas pessoas são, homens e mulheres, já lidei com várias situações assim. E onde está o problema do vício em pornografia? Nós podemos apontar vários problemas de cunho social, emocional, tem uma série de problemas seríssimos sobre isso. Mau uso dos ímpetos da sexualidade. Mas sabe onde está o primeiro e maior problema? É porque isso nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas em Cristo, que é nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Esse é o primeiro e maior problema. Se nós entendermos isso, será suficiente para lutarmos contra aquilo que nos afasta dele por amor a ele. Sexualidade saudável está intrinsecamente ligada não ao conceito que temos simplesmente, mas a maneira como nós lidamos com aquilo que Deus estabeleceu. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é que Deus estabeleceu. Foi Deus quem fez o homem, foi Deus quem fez a mulher, foi Deus quem estabeleceu essa relação de sexualidade, e foi Deus quem deu normas para que ela seja saudável. Nós temos algo não saudável nesse sentido, quando queremos viver algo que Deus estabeleceu do jeito que nós queremos estabelecer. Paulo escrevendo aos Romanos, fala aqui, os homens perverteram o modo natural. Qual é o modo natural? O modo que Deus estabeleceu. É quando nós
não centralizamos o Senhor e centralizamos a nós mesmos. E aí nós encontramos uma série de justificativas para isso. Meus queridos irmãos, definitivamente nós temos muito para estudar e conversar sobre o tema. Mas se nós nos atentarmos para o simples, sem querer diminuir a importância, fato de que Deus estabeleceu essas diferenças e estabeleceu as regras para lidarmos com isso, se nós entendermos isso, nós já temos o suficiente para caminharmos de maneira saudável na nossa sexualidade. Não tem a ver primeiro com a gente, tem a ver com o Senhor. A maneira como trato minha esposa, como ela me trata, como criamos os nossos filhos, a maneira como lidamos com os outros, com as nossas diferenças, tudo isso passa pelo mesmo crivo. E não dá para nós separarmos isso como se fossem áreas mais sensíveis. Por que nós não falamos sobre isso com tanta facilidade? Porque nós banalizamos às vezes e tornamos pecaminoso algo que Deus fez santo. Quem disse que sexualidade, quem disse que prática sexual é algo ruim ou pecaminoso? Não é. Porque senão nós teríamos que dizer que foi Deus quem estabeleceu o pecado chamado sexo. Isto não é verdade. Sexo é uma bênção, é um presente, uma dádiva de Deus. O problema é quando nós usamos o que Deus nos deu de forma equivocada. E isso se aplica a todas as outras áreas das nossas vidas. Nós separamos esta porque essa parece que é mais melindrosa, mais difícil, e não é, porque os princípios são os mesmos. E nós deveríamos ser mais abertos, mais prontos a falar sobre isso. Quando conversava com o Jó antes do culto, aí eu falei, Jó, que tema, porque Jó já viu que eu converso, às vezes tem bem rasgado. Se tivesse só homem e mulher casada aqui hoje, a história já era outra. Mas eu falei, existem princípios que cabem para qualquer idade. E é esta a minha intenção nessa noite. Nós podemos ser mais simples, mas mais eficazes, se entendermos que as coisas de Deus devem ser vividas do jeito de Deus. Eu vi, o último tema foi finanças, né? Tem um tanto de família destruída na vida financeira. E não é pela quantidade de dinheiro que ganha, não. Tem nada a ver com isso, necessariamente. Tem a ver com a maneira como lida com isso. Na sexualidade é a mesma coisa. Nós pecamos por não conhecer. E muitas vezes pecamos por conhecermos e não vivermos. Então, irmãos, nós precisamos nos debruçar mais para sermos agradáveis ao Senhor. Hoje pela manhã eu estive pregando na Madalena, nós estamos pregando sequencialmente agora em Hebreus, e o texto do momento, capítulo de número 12, ele fala, segui a paz com todos, e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é uma opção, mas não se trata apenas da vida, ou da relação com a sexualidade, se trata da vida do crente. A santificação envolve todas as áreas das nossas vidas. Queremos ter famílias saudáveis? Em todas essas áreas, essas 8 áreas que poderiam ser multiplicadas por 16 e quantas quiserem. O princípio é o mesmo. O que a Bíblia diz? Eu não conheço, vamos estudar. Quer ser saudável é fazer do jeito que ela diz. Não adianta, pode discutir o que o fulano pensa, o que o ciclano diz, o que o mundo fez, pode trazer essa ladainha toda. Às vezes tem coisas muito legais para discutir, mas a base é simples. Foi Deus quem fez. Só vai ser saudável do jeito de Deus. Portanto, irmãos, somos iguais, porque Deus fez um e outro a sua imagem e semelhança, e Deus é glorificado em que essas diferenças sejam respeitadas e vividas. Deus estabeleceu homem e mulher e pronto. Essa relação é Ele quem estabeleceu, e o mundo há muito, desde o Éden, o pecado que entrou, tem destruído ou tentado destruir tudo que Deus fez, pervertendo. E olha, é um privilégio sermos anunciadores do amor de Deus por sua igreja, com nossos relacionamentos, que saudáveis que são, ou que devem ser, honra o Senhor, o que nos resulta em vivermos as bênçãos da obediência. O contrário também é verdadeiro. Nós vamos orar nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Fale com Deus, de que maneira Deus falou ao seu coração.
que Deus te fez parar e pensar sobre a sua história, sobre sua trajetória? De que maneira a saúde da sua família tem sido afetada acerca desse tema? Se nós saímos daqui nos lembrando que começa na nossa relação com Deus, já temos um caminho aberto para ser diferente. E é individual. Depois atinge o outro, e o outro, e o outro, e a igreja. Senhor, nós te adoramos pelo privilégio de ainda podermos abrir a Bíblia livremente, de ainda termos as portas das igrejas abertas para anunciarmos a fé ao Senhor, para adorarmos o Senhor como único Deus das nossas vidas. Nós te adoramos porque isso ainda é possível no nosso país. Ajuda-nos, Deus, a não nos acostumarmos a isso. Pai Santo, que nós possamos olhar para a sexualidade como devemos olhar para todas as áreas das nossas vidas. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos aprofundarmos no tema, para que nossas vidas, a maneira como nós nos tratamos, homem, mulher, menino e menina, a maneira como criamos nossos filhos, a maneira como nos posicionamos no mundo, seja conduzida pela palavra do Senhor. E que nisso o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Cristo, amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Jesus nos abençoe.